O que exatamente é as relações internacionais, né? O que a gente estuda quando, por exemplo, a gente vai fazer uma faculdade de RI? É legal de olhar que quando você vai fazer RI, você já não vai diretamente escolher um negócio muito fixo. Porque depende da instituição que você estuda, elas têm linhas diferentes. Então você vai, por exemplo, para uma escola que é mais voltada para negócios, então você tem uma formação muito mais voltada para negociação, para business, para uma parte mais de mercado, internacionalizar a empresa, abrir mercado, não exatamente um comércio exterior, mas um passo antes. Então você vai desbravar mercados, por exemplo. Negociar para internacionalizar uma empresa. É como se fosse uma empresa que já está grande no Brasil e está pensando em ir para fora. Daí você tem que entender se existe esse mercado, se existe essa procura, para não fazer um investimento que não vai ter retorno. Não vai ter retorno. Ou pior, que fazer um investimento que vai complicar a vida interna da empresa aqui no Brasil, por exemplo. Tenha muita necessidade e a gente não pode suprir. Exato, legal. Porque aí queima o filme, porque aí você vai tirar daqui, levar para lá E aí? E aí, né? Se você abriu, era para você conseguir atender. Exato, tem que ter essa visão. Sim. Tem as escolas que têm o curso de RI com o viés mais voltado para o direito. Então, por exemplo, eu vou olhar para o lado, por exemplo, dos refugiados. Então, eu vou acolher refugiados no Brasil. Eu preciso integrar essas pessoas. Eu preciso documentação, preciso escola, emprego. Como é que eu vou fazer para moradia? Como é que eu vou fazer para integrar essas pessoas? Eu vou trabalhar, por exemplo, com direitos humanos. Ou com direito internacional mesmo. Então, eu posso, de repente, fazer um curso voltado para direito, com um pezinho no direito, mas olhar para negócios. Então, eu vou fazer, por exemplo, uma análise de contratos. Eu não posso assinar uma petição, eu não sou um advogado, mas eu tenho uma bagagem de direito pesada o suficiente para conseguir entender, a partir daqui eu vou precisar do advogado, mas eu consigo ler esse contrato, eu consigo entender, consigo analisar essa negociação. E tem o curso que é voltado para a área da política. A área da política, muitas vezes, é quem vai, por exemplo, para um concurso de admissão à carreira diplomática, para uma diplomacia, ou para uma paradiplomacia, que seria diplomacia dentro de empresas, dentro de organizações, dentro de ONGs. Então, eu vou, por exemplo, aí tanto com o viés jurídico quanto com o viés político, eu vou, por exemplo, poder pesquisar, entender como fazer para trazer financiamento para ONGs, financiamento internacional para projetos, ou, por exemplo, aí, muito no viés político, eu vou buscar cooperação internacional. Então, um exemplo que eu acho muito legal, que é um exemplo real brasileiro, é a Embrapa cooperando com países da África. Então, a Embrapa tem uma baita tecnologia de agricultura muito avançada, a gente consegue produzir café, produzir algodão em terrenos muito inóspitos, em situações que normalmente, se depender só da natureza, não consegue, mas que a África, por exemplo, ainda não desenvolveu, alguns países africanos. E há uma cooperação Brasil e alguns países da África em que a Embrapa vai até eles, leva essa tecnologia e ajuda a desenvolver a agricultura em países, em regiões desérticas, em regiões que não teriam essa condição se depender só da natureza. E aí a gente consegue trazer, por exemplo, elementos da nossa tecnologia, da nossa cultura, dos nossos desenvolvimentos e levar para um outro país. Legal. O que a gente ganha com isso? A gente ganha influência. Então a gente ganha... eu vou até fazer um paralelo, né? O Podinista é um podcast que traz para empoderar mulheres. E mulher empoderada ganha influência. Sim. E quando a gente está usando, aí voltando para o Brasil, para a Embrapa, quando a gente vai e leva isso para lá, a gente está empoderando eles, mas a gente também está ganhando influência. Porque de alguma forma eles vão ser gratos e vão acabar falando também da gente ali. Exato, e vão trazer para o sistema internacional, que é um sistema muito baseado em confiança. As relações entre os estados são confiança, são poder e são influência. Então, quando a gente ganha confiança deles, eles vão falar para outros países, a Embrapa fez isso. Os outros países vão procurar a gente, procurar a cooperação. E quando a gente precisar negociar lá fora, a gente tem já esse respaldo de confiança. É tipo um network entre países. Exato, é um networking.
E amplamente, né? Porque daí a gente envolve não só mesmo, sei lá, conhecer o país, mas você me mostrar, ó, eu sou bom nisso, posso te ajudar nisso. E eu tenho projetos que já foram feitos tal, assim. Né? A gente já chega com a carteira inteira. Exato. Caraca, e daí o profissional, então, o internacionalista, ele lógico que vai depender do viés que ele tá, mas ele vai lá para dar essa carteirada quando precisa. Exato, para fazer essa ligação de solução e necessidade. Muitas vezes via governo, muitas vezes via organizações não governamentais, as ONGs, muitas vezes via empresas. Ele vai fazer essa ponte entre a necessidade e a solução. Ou então, ou mesmo que a gente seja a necessidade, o Brasil, ele tá com uma necessidade, ele vai buscar a solução, vai apresentar isso para a empresa dele ou para a organização que ele está representando. Nossa, que...